Olá, Paulo Gregório da Tito 1 e 5 Assessoria, bem-vindo à palestra Tesouraria da Igreja, como evitar crime federal. Este é o módulo 1, Evitando crime federal, e nós vamos estar na aula número 1, Bases legais da utilização do dinheiro da igreja. Bem, o dinheiro da igreja, nós temos que entender que ele é um bem comum. Pela lei, se enxerga da seguinte maneira: legalmente, o dinheiro da igreja pertence a todos os seus membros. Mas não que eles possam utilizar para si, não. A administração é de todos os membros da igreja e só pode ser utilizado esse dinheiro para as finalidades, para os propósitos da igreja, para a sua manutenção, para que ela realize os seus objetivos dentro do objeto da igreja, conforme as disposições estatutárias e em conformidade com a lei. Não pode esse dinheiro ser utilizado para favorecimento de nenhuma pessoa dentro ou fora da organização, ou de nenhuma outra entidade, de nenhuma outra associação, de nenhuma outra igreja. Especialmente não pode favorecer os seus administradores e conselheiros e tampouco os familiares desses administradores e esses conselheiros. Quando usamos a expressão administrador ou administradores, estamos nos referindo aos diretores da igreja, ao presidente, ao vice-presidente, ao secretário ou secretários, ao tesoureiro ou tesoureiros. Quando falamos conselheiros, depende de cada igreja. Tem igreja que tem o conselho fiscal apenas, ou a comissão de contas. E tem igreja que também tem o conselho administrativo. Então, o conselheiro é o que faz parte de um desses conselhos, ou o administrativo ou o fiscal. Ok? Por isso, tem que haver total transparência nas operações financeiras da igreja. Desde a sua entrada, ou seja, quando é dada a entrada ao caixa da igreja daquele valor, seja dízimo, seja oferta, seja uma doação especial, voluntária, seja em dinheiro, seja em objetos, seja em legados. Então, sempre tem que haver a devida anotação legal. Deve ser registrado aquele valor que entrou e que a partir daquele momento faz parte do caixa da igreja ou do patrimônio da igreja. E não somente transparência na entrada, que eu estou falando é desde a entrada desse dinheiro, todo centavo deve ser registrado, tudo que entra na igreja deve ser registrado, como também na administração, que deve ser em conformidade com as normas estatutárias e sempre, é claro, de acordo com a lei. E pela comprovação fidedigna de sua destinação. Esse dinheiro entrou, ele tem que estar em algum lugar. Ou ele está na conta da igreja, ou no cofre da igreja, ou foi transformado em objetos, em serviços. Então, existem o quê? Notas fiscais, recibos da destinação, a comprovação fidedigna da destinação desse dinheiro. Então, todo esse processo deve ser devidamente contabilizado. Olha, quando eu falo de contabilidade, contabilização, não estou falando apenas do registro nos livros, mas estou falando da contabilização, que é uma operação contábil, que é realizada por um profissional habilitado, credenciado e de acordo com as normas federais. E eles devem ser declarados, a contabilização deve ser declarada à Secretaria da Receita Federal, que comumente nós chamamos, o nome completo é Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nós denominamos simplesmente por Receita Federal e até mesmo por Receita. Então, todos esses valores, todo o processo da contabilização deve ser feita em conformidade com as normas federais e devem ser declarados à Receita Federal através dos mecanismos obrigatórios. E todos esses registros, todos esses comprovantes devem ficar à disposição tanto dos membros como também dos fiscais, tanto da Receita como da Previdência, ou seja, aqueles que podem bater à porta da igreja e exigir a documentação contábil. Então ela deve estar sempre à disposição tanto dos membros que têm acesso
livre acesso, como também para a fiscalização. Nós temos que lembrar que qualquer atitude obscura no lidar com as finanças pressupõe ação ilícita para obtenção de vantagens pessoais ou de terceiros. Aula 4. Comprovação da destinação do dinheiro através dos comprovantes legais. É vedado, ou seja, é proibido ao tesoureiro efetuar pagamento de compras sem a respectiva nota fiscal. E eu estou vendo tesoureiros coçando a cabeça, porque eu sei que você tem feito muitas compras sem nota fiscal, que os membros têm efetuado muitas compras sem nota fiscal. Eu sei o que é chegar a irmãzinha das crianças ou a irmãzinha da assistência social e ela te trazer ali comprovantes, quer dizer, comprovantes entre aspas, que não são notas fiscais e que não estão no nome da igreja. E você, por uma questão de necessidade, você acaba fazendo esses pagamentos, mas só que você está se prejudicando, porque você não tem a comprovação de que aquele dinheiro foi utilizado legitimamente. Então, cuidado, a penalidade recairá sobre você e não sobre a irmãzinha das crianças nem da assistente social. Então, você não pode efetuar pagamento sem nota fiscal. Ou uma nota fiscal que não conste o nome e o CNPJ da igreja. Então, todos que fizerem compras para a igreja devem saber que deve fazer no nome e no CNPJ da igreja. Ou em nome, se você pegar uma nota que está em nome do CPF ou do CNPJ de outras pessoas e de outras entidades, também não pode, porque isso caracteriza remuneração, desvio de dinheiro. E cuidado, eu sei que alguns irmãozinhos fazem compras no CPF deles, porque eles querem usufruir dos benefícios, por exemplo, de descontos no pagamento do IPTU. Então eles acabam comprando coisas. Eu conheci casos que até tesoureiros de congregações compravam coisas no CPF dele para poder usufruir do desconto no IPTU. Mas isso não pode. Eu vou te mostrar também que isso, para a pessoa que fizer isso, vai causar problemas também. Então o tesoureiro também não pode pagar através de recibo. Porque, como eu já disse, caracteriza desvio de dinheiro e também tipifica a igreja como coautora de sonegação de impostos. A igreja está sendo coautora de sonegação de impostos. O comerciante ou prestador de serviço ali, ele não está pagando os impostos que ele deve pagar e a igreja está sendo conivente com isso. De maneira semelhante, o pagamento de prestação de serviços para a igreja deve ser efetuado mediante emissão de nota fiscal de serviços, que deve ser emitida pelo prestador, em nome e no CNPJ da igreja. E é aí que existe o problema. Nós sabemos que muitos profissionais não dão nota fiscal. Aquele irmãozinho que faz a manutenção da igreja, que vai arrumar a parte elétrica, que vai arrumar a calha da igreja, aquele pedreiro que vai fazer um reparo na parede da igreja, e eles não dão nota fiscal. E agora? Como é que você faz, tesoureiro? Paga sobre recibo? Vamos falar sobre isso. O pagamento de prestação de serviços mediante recibo coloca a igreja como coautora de sonegação fiscal. Porque além de não estar pagando os impostos estaduais, municipais, né? No caso de prestação de serviços são impostos municipais, tem também a questão do INSS, que é o recolhimento da Previdência. E a igreja fica como coautora de sonegação fiscal. Também caracteriza desvio de dinheiro. Por quê? Por parte do tesoureiro, porque ele não pode comprovar que realmente aquele valor tem destinação legal. O recibo de prestação de serviços ou de compras não querem dizer nada. É um papel sem nenhum valor legal. Além de caracterizar, levar a igreja, penalizar a igreja como coautora de sonegação de impostos, também está penalizando o tesoureiro com a caracterização de desvio de dinheiro, porque ele não tem comprovação de que aquela saída de dinheiro do caixa foi realmente destinada para a igreja. Então é uma questão muito séria, tesoureiro. Preste atenção nisso. Espere, assista este vídeo curto, pois tenho algo muito importante para lhe dizer. Não são apenas 5 erros que sua tesouraria pode estar cometendo, existem muito mais possibilidades.
Saiba como sair dessa situação irregular através desta oportunidade que estou lhe oferecendo de obter este conhecimento que irá lhe livrar de um enorme constrangimento e prejuízo. A maioria dos presidentes e tesoureiros, por desconhecimento, lidam de maneira errada com o dinheiro da igreja no seu dia a dia, não respeitando as normas fiscais, o que é injustificável em caso de intimação ou fiscalização, colocando em risco a igreja e eles próprios de sofrerem as sanções da lei. Você certamente já viu na mídia notícias de igrejas e associações cujos diretores são intimados para prestarem esclarecimentos a um delegado federal, sendo que apenas os casos de maior vulto são divulgados. Agora, calcule a quantidade de pequenas igrejas e ONGs que também são intimadas, mas que não ficamos sabendo. Essas situações são tremendamente constrangedoras. Até mesmo provada a inocência, as marcas negativas recaem sobre esse pastor e sobre a igreja, ocasionando perda de membros e colaboradores, trazendo grande prejuízo material e moral. Conheço um pastor que fez parte de uma grande igreja nacional e até internacional, que alguns anos atrás estava constantemente aparecendo no noticiário por irregularidade nas finanças. E ele compartilhou conosco o quanto é desagradável e devastador passar por uma situação dessas. Ele, sem saber, havia sido utilizado pela diretoria como um laranja e foi muito difícil comprovar a sua inocência diante do delegado federal que o pressionou e humilhou sem compaixão. Ele desligou-se daquela igreja, mas as marcas ficaram. No e-book 5 erros que o tesoureiro não pode cometer, eu já informei alguns desses procedimentos que normalmente são realizados nas finanças da igreja, mas que são irregulares, tais como aceitar recibos de vendedores ou prestadores, quando esses são obrigados a fornecerem notas fiscais no CNPJ da igreja. Tal procedimento, que é comum no meio evangélico, entretanto é gravíssimo, pode caracterizar lavagem ou desvio de dinheiro, portanto é crime federal. Ficou assustado? Pois vou lhe falar agora de um outro procedimento muito comum nas tesourarias, que todavia é totalmente irregular e por isso pode ocasionar uma consequência muito pior. A igreja ou ONG sofreu uma das maiores punições, que é a perda da isenção tributária, ser obrigada a pagar todos os impostos como se fosse uma empresa lucrativa. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando o tesoureiro paga combustível ou manutenção do veículo do presidente ou de outro diretor. A Receita considera essa despesa como remuneração de diretores, o que é proibido por lei, e a igreja pode ser punida com a perda da isenção tributária, isto retroativamente à data onde foi localizada a infração, o que poderia gerar um montante gigantesco, até mesmo superior ao patrimônio da igreja, fazendo com que a dívida recaia sobre os bens do presidente. Ficou preocupado? Pois pode ficar mesmo, pois isto é muito sério. Entretanto, eu quero lhe dizer que a culpa não é sua. Infelizmente, essas coisas não são informadas, e até mesmo são poucos contadores que sabem disso, e eles mesmos podem levar a igreja a cometer esses erros graves. Seu contador já recusou os recibos que seu tesoureiro envia para a contabilização? Ele já sentou com seu tesoureiro para orientar sobre o correto procedimento nas finanças da igreja? Foi com este propósito de instruir os presidentes e tesoureiros das igrejas para evitarem as penalidades da lei contra a igreja e contra eles próprios que eu preparei essa palestra, Tesouraria de Igreja, como evitar crime federal, onde eu oriento sobre os erros a serem evitados e sobre o procedimento legal nas finanças da igreja. Dessa maneira, livrando a igreja, bem como seu presidente e seu tesoureiro, de praticarem a irregularidade fiscal e, consequentemente, sofrerem as punições legais. Essa palestra eu ministro presencialmente, mas no intuito de disponibilizá-la para todas as igrejas no país, eu a transformei em um curso online, através de videoaulas e apostilas em PDF, que está em uma moderna plataforma de EAD, ensino à distância, que pode ser acessada onde houver conexão à internet, em qualquer horário e quantas vezes desejar. Assim, as pessoas relacionadas com a administração da sua igreja podem assisti-la, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e conselheiros. As apostilas podem ser impressas e distribuídas entre esses personagens para servirem como guia de procedimento da área financeira da igreja. Nessa palestra, eu ensino de uma maneira bem objetiva, na prática da administração financeira de uma igreja, pois tenho experiência de anos na tesouraria e administração de igrejas e de ONG, e por isso usaria a linguagem que você e sua equipe conhecem, e de uma maneira super fácil para ser compreendida e colocada em prática. Quando é necessário,
eu utilizar uma nomenclatura técnica, eu explico de maneira a ser entendida na prática. Esses são os principais tópicos da palestra. A transparência obrigatória dos atos financeiros, a necessidade de se ter um conselho fiscal ou comissão de contas, a obrigação de registrar entradas e saídas conforme os padrões legais, as notas fiscais e os recibos, a maneira correta de tratar as despesas pastorais de viagens, combustível, moradia, plano de saúde, etc., o erro da ajuda de custos, o que é legalmente reembolso de despesas, como pagar legalmente despesas dos preletores convidados, a obrigatoriedade do inventário patrimonial, as declarações obrigatórias aos órgãos federais, a prebenda pastoral e o recolhimento de imposto de renda na fonte, os donativos, o voluntariado e os riscos de processos trabalhistas e outros assuntos correlacionados. Adquira agora essa palestra em uma promoção por tempo limitado. Não sei por quanto tempo manterei este preço e estas condições. O custo dessa palestra presencialmente é de R$1.000, mais despesas de deslocamento e hospedagem. Você terá o mesmo conteúdo por mês, podendo pagar em até 3 vezes sem juros pelo cartão de crédito. Como confio no conteúdo que entrego nessa palestra, eu lhe darei uma garantia incondicional de 30 dias. Você adquire a palestra e, se não gostar, basta me enviar um e-mail cancelando que eu lhe devolverei todo o valor que você pagar. Sim, você tem 30 dias para conhecer o conteúdo e, se achar que não é interessante para a sua igreja, basta pedir a devolução total do seu dinheiro que eu farei sem questioná-lo. Ainda tem mais. Adquira essa palestra nessa promoção com as videoaulas, mais a apostila em PDF, mais os slides da apresentação, que eu lhe darei um super bônus. Uma consultoria online diretamente comigo, de 1 hora, via Skype ou Hangout, sobre qualquer um dos pontos abordados na palestra. Diante dessa oportunidade que eu lhe ofereço, você tem apenas 3 opções. Primeira, fechar esse vídeo e continuar no procedimento regular da tesouraria de sua igreja, porém, sempre na expectativa de uma surpresa desagradável, que é receber uma intimação ou ser abordado por uma fiscalização quando não terá argumentos para defender-se de possíveis irregularidades nas finanças da igreja. Segunda, procurar descobrir por você mesmo quais são os procedimentos legais na tesouraria. Entretanto, você irá constatar que essas informações são desencontradas e estão espalhadas em milhares de lugares, sendo difícil encontrar quem lhe oriente seguramente sobre elas. A terceira, adquirir agora mesmo essa palestra online, onde estão reunidas e organizadas todas as informações, de uma maneira que você e sua equipe irá compreender na prática como tratar as finanças da igreja, evitando caracterização de ações criminosas e sabendo como manter-se dentro da legalidade, podendo dormir tranquilamente sem o receio de ser surpreendido por uma fiscalização ou uma intimação federal. Então, adquira agora a palestra com essas condições, preço, garantia e bônus. Não sei por quanto tempo manterei essa oferta, eu posso retirá-la do ar a qualquer momento. Clique agora no botão verde aqui nesta página e você será direcionado ao ambiente 100% seguro de pagamento online. E logo após a confirmação do pagamento, você já receberá meu e-mail com seu acesso à plataforma onde está a palestra. Importante! Se em 10 minutos você não encontrar esse e-mail, verifique a guia promoções e a caixa de spam, pois esse e-mail é automaticamente enviado logo após a confirmação de pagamento, mas poderá ser redirecionado pelo filtro anti-spam do seu provedor. Aqui nessa página você tem o número do meu celular e o WhatsApp para qualquer dúvida. Deus abençoe, tenha um ótimo proveito da palestra e durma em paz, na certeza que a tesouraria de sua igreja está agindo dentro da legalidade. Deus abençoe.